Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Evangelho desta terça-feira, Marcos capítulo 9, versículo de 30 a 37. Marcos 9, de 30 a 37. Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Não queria, porém, que ninguém soubesse, e ensinava os seus discípulos: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de perguntar alguma coisa. Em seguida, voltaram-se para Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou: do que falais pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-os, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse: todo aquele que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo aquele que recebe a mim, não me recebe, mas recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, terça-feira, a liturgia nos leva a essa belíssima reflexão de São Marcos, capítulo 9, que vem falar que Jesus anuncia para os seus discípulos que ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas os discípulos silenciaram, tinham medo de perguntar para Jesus qualquer coisa. Mas Jesus percebeu que eles cochicharam pelo caminho. E Jesus então disse: o que vocês estavam falando pelo caminho? E eles estavam com vergonha, com medo de falar para Jesus o que era. Mas Jesus já sabia. Porque eles estavam discutindo entre eles, entre os discípulos, quem seria o maior de todos. Olha só. Olha só como que é a mentalidade humana, né? Qualquer momento, qualquer oportunidade que temos, queremos ser maior do que o outro, queremos ser primeiro do que o outro. E Jesus fala: não, negativo. Quer ser o primeiro? Se faça o último e servidor de todos. Ou seja, seja humilde, se coloca na sua condição de humilde, de criatura, de humano, e faça a minha vontade, né? Isso é uma grande reflexão, porque muita gente começa a servir a Deus agora, acha que já está garantido os primeiros lugares na sinagoga, os primeiros lugares na igreja. Não é bem assim não, meu irmão. Servir vai muito além do que você imagina. Servir é quando você está lá no encontro e você serve aonde ninguém quer servir. Lá está o Senhor. A gente vê muito isso em encontros, né? Quando tem encontros que é para aparecer, milhares de pessoas dão um nome. Quando é um encontro secreto, que ninguém aparece, são poucos que dão esse nome para trabalhar na messe do Senhor. E essa é a sociedade em que vivemos, que é uma sociedade que as pessoas, a primeira brecha que elas veem de passar umas às outras para trás, elas passam. Isso é notório, né, na sociedade em que vivemos. Isso é lá fora, isso é dentro da igreja, em todos os lugares. A pessoa, ela vê uma oportunidade de crescer em cima de você, de passar você para trás, ela vai passar. Ele vai passar. Porque o seu orgulho, o orgulho dele, né, dela, falou mais alto. E Jesus, ele ensina totalmente o contrário do que acontece. Infelizmente não tinha que acontecer dentro das igrejas, mas acontece. É uns querendo passar por cima do outro, é uns querendo paparicar o padre, o pastor mais do que o outro, é um querendo fazer gracinha para um, fazer para outro, e aí por aí vai, uma baderna danada. E Jesus nos ensina totalmente ao contrário, né? Quer ser o primeiro? Se faça o último, e servidor de todos. Olha só, olha que interessante. Você quer ser o primeiro, você tem que servir a todos primeiro, na condição de humildade, de humilde que você deve estar. Servidor de todos. Servidor de todos. E Jesus fala: se faça como uma criança. É aquele que recebe uma criança, ou aquele que se faz como uma criança, não é a mim que recebe, mas o meu Pai que está no céu.
Está entendendo o valor dessa explicação de Jesus? Está entendendo a grandeza que é se fazer humilde nas coisas de Deus? Jamais deve fazer para aparecer, jamais deve fazer para agradar a homens e as pessoas. Não, faça para Deus. Faça para Deus, somente Ele. Eu te falo e eu te garanto que não será em vão. Deus abençoe. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Uma ótima terça-feira. Eu volto amanhã, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar.